Mas vocês conhecem o Chiquinho? Que Chiquinho. Aí. É, Não, Chiquinho. não. Agora fala o seu, vai. Fala o Chiquinho. Agora fala agora do Chiquinho. começou. Nossa, Um Fala entregando aí. o outro. vai ter um Alguém, momento uma agora pessoa de... que o diabo Nada vive atrás mais, dele. nada É. menos, o Chiquinho é o diabo. E alguém aqui Já viu? Não é que já viu, vive Entrou na cabeça perseguido, dele. é perseguido. Não sou perseguido já. O que tá acontecendo? vamos- Thiago, Tem o que uma tá história, acontecendo? tem uma Você tava história. agora O mais zoando. cético de Tem uma todos história- agora vai O- falar não, que o amiga, diabo... o advogado, É. o advogado... Agora, Advogado. Mas se bem que se tem que alguém louco, que tem bicho. pacto Tô com o louco. diabo, só pode ser um advogado mesmo. faz todo É, sentido. Faz a muito chance é sentido. maior. Diabo. Só pode ser. Já conhecemos Keanu Reeves. Em Borda, Já. em Borda da Mata tem uma história muito boa que chama o Capeta da Borda da Mata. E eu fui pra lá pra ver Tá. essa história de perto. E eu achei que ia ser uma história meio da carochinha, assim, uma coisa que as pessoas iam se divertir contando. Uma porque, perna afinal de contas, cabeluda, um Uma negócio história legal. da Esse família do É a Rogério. família do Rogério, a só família tem do Rogério. maluco. Exatamente. Exatamente, só tem E louco. aí eu cheguei lá, falei, pessoal, poxa, eu queria ouvir de vocês a história do Chiquinho, porque o capeta chamava Chiquinho, Borda da Mata, sul de Minas. E aí ninguém queria falar assim inicialmente. Não conheço, tal. Porra, Chiquinho, Quando- gente. Chiquinho, todo mundo conhece Chiquinho? Todo mundo conhece Chiquinho. E aí eu fui numa padaria, uma senhora me contou, tal, a história toda, legal. E aí eu falei, bom, quero ir na casa onde aconteceu o lance do Chiquinho, né? E... Desculpa, mas qual foi o lance? Vamos Conta a lá, história do Chiquinho. vamos lá. porque- O Vou- storytelling dele é assim. Ele faz um suspense. Ah, tá, tem todo o É. negócio. Se a entendi. mulher Tava te contou na programado. padaria, É que é no meu, eu já segundo quero saber, episódio. entendeu? É no segundo Tem, Ele Tá episódio. falou do senhor na praça. Calma, ainda não Ai, cheguei, gente, mas eu ainda não não dá fui spoiler, gravar. não Eu dá vou me spoiler. segurar Ainda não cheguei, aqui. ainda Eu não sou fui curiosa. gravar. Não, eu E tô aí- calma. Vai. E aí eu escuto de um rapaz que estava do lado, assim, né? Ele falou, eu vi que seu nome é Tiago, você vai lá na casa do Chiquinho, né? Onde aconteceu essa história e tal. Eu falei, pô, por que você não passa na igreja? Fala com o reverendo antes de você ir, se você quiser ir mesmo. Conversa com o reverendo. Não vai- E aí eu comecei a ver um contorno meio diferente para uma história que eu achei que fosse uma história qualquer. Tá. Muito bem, vou lá pro centro da praça, que tem um busto de um dos personagens dessa história, que é o Monsenhor Sintra, na frente da Basílica de Nossa Senhora do Carmo. A hora que eu vou começar a gravar, vem um velhinho assim, fala, você vai contar a história do Chiquinho? Aí eu falei, vou. Aí ele saiu. Falei, meu Deus. Credo, Beleza. nem se contratasse. Gravo a história, Nem Né? se contratar. gravo lá fazer a figurante história, é esse. gravo a história do Chiquinho Tá, você e gravou. vou pra onde tinham me falado onde era A a casa. casa do Chiquinho, que Mas era você meio não distante. foi na igreja? Você não Eu segue? fui em tudo, não, eu fui na igreja, fui no cemitério, Tá. fui onde estava o Padre Mas não Sintra, falou com o fui na reverendo. Não falei. Fui na igreja, Esse é o por problema. quê? Esse é o A problema. igreja, Gente. a Basílica de Nossa Senhora Assim do Carmo são os é filmes um de dos terror. lugares, Começa é um assim. dos lugares Que tem a onde ver a com a história história. se passa. Tá. E aí eu vou tentar achar essa raio dessa casa, vou lá para chamar Ponte de Pedra, dou 10 mil voltas, faço o mesmo trajeto, que todo mundo tinha falado, ó, 400 metros depois da ponte. Então eu passei várias vezes na Tá. frente de onde era a casa, falei, não sei onde é, tinha 4 casas, tirei foto de todas. E aí, a hora que eu tô indo embora, tem um senhor saindo de uma fazenda. E aí eu paro ele e falo assim, por favor, você pode falar onde fica a casa onde aconteceu a história do Chiquinho? Ele falou o seguinte, Ixi. você vai voltar aqui, então você vai andar mais alguns metros, vai ter uma descida e você vai reparar que quando você for chegar na porteira onde ficava a fazenda, porque a casa não existe mais, as árvores vão começar a se fechar e vai baixar a temperatura. E aí, quando você estiver no fundo dessa descida, bem na parte mais baixa da descida, vai ter uma porteira da perspectiva que eu estava do lado esquerdo e é ali Que era a casa onde aconteceu tudo. Mas demoliram a casa e outra coisa, filho. Por que você vai lá? O Chiquinho voltou. Aí eu falei, uau. Ele falou, mas como assim o Chiquinho voltou? Ele falou, voltou. Teve o rapaz que mora lá hoje, outro dia aí, achou que tinha ladrão roubando animal dele, né? Grandes animais, cavalo, boi, não sei o quê. E aí ele começou a escutar barulho de gente, como se tivesse uma movimentação para levar os bichos, ligou para a polícia, que é aquela polícia florestal, né? E os policiais ficaram 5 minutos, foram embora. Falou, isso aqui não é ladrão, não. E meteram o pé. Então, Eu o amo. Chiquinho voltou. É Beleza. muito. Eu amo. Nossa força policial não tá pronta. Não tá pronta pra nada. tá. Não, ó, Who you gonna contexto. call? Interior de Minas Gerais. Interior de Minas Um Gerais. capeta chamado Chiquinho e a polícia super preparada. É igual Não a polícia quis. secreta de Varginha. Não Isso. era. E aí, beleza, vou até lá. E a hora que eu tô chegando no porteiro, juro por Deus, eu nunca tive nenhum evento sobrenatural na minha... Vivo em cemitério, não...
entrou uma voz na minha cabeça, falando assim, mas você é insistente, hein? E aí eu parei. insistente. Não, Tipo foi uma isso. voz meio com sotaque mineiro. Era mineiro. Aí você perde Você é medo. insistente demais, você é Aí não tem besta. medo. E aí, Você é beleza, eu besta. paro, faço os registros, não tem de fato a casa, o cara também não gostava da história. E qual é a história do Chiquinho? Vamos lá. Peraí, então vocês entenderam como que é a relação. Sim, a minha eu entendi. relação com o rolê. Não, Tá. com o rolê. Ele entrou na diabo, sua vamos falar. cabeça pra te Entrou mandar na uma minha cabeça, mensagem. pra mandar uma Dar um mensagem. É recadinho. muita Chamou de liberdade. teimoso. Muita liberdade. Chamou de- muito. Porque nada entrou em É muita você, invasão. É muita Que eu saiba. O que invasão. aconteceu com o Chiquinho? O Chiquinho é o seguinte, a história de 1953, e as datas são importantes porque tem alguns Tá bom. acontecimentos na atualidade. Em 53, um português, dono de uma fazenda, muito rico, entra desesperado na sacristia da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, procura o padre Sintra e fala, padre, o senhor precisa ir na fazenda, dar uma benção, fazer alguma coisa, porque tem algo, sei lá o que que tá lá. Começou com os bichos muito agitados, aí a gente começou a ver vulto, começamos a ver vulto, xingamento, até que um dia a gente viu algo. Ele falou, beleza, vamos lá. Ele fez a bênção, o padre Sintra parou nos dias que se seguiram, só que a filha desse português, um dia estava no quarto e entra o próprio diabo, aquele do inferno de Dante, o vermelho, com chifre, arrumadinho, terninho, e fala, Gente. Default. Oi. Skin default. oi, eu sou o Chiquinho e vim te levar, vim levar o que é meu. A menina desesperada, né, com 14 anos, saiu gritando do... Voltaram lá no Padre Sintra. O Padre Sintra pede para dois padres, um frei, na verdade, chama Belchior, um frei capuchinho, que era italiano, já tinha participado de exorcismo em Roma, né? Ele e um outro cara vão lá avaliar o que aconteceu e eles voltam e falam, Sintra, pode ir lá para Pouso Alegre falar com o bispo, a gente vai ter que fazer uma desinfestação demoníaca lá. Meu Deus. Porque não é possessão, porque tinha o É, diabo não era mesmo. um exorcismo. Muita gente fala do exorcismo, mas era uma. Porque não tava numa O que tem- pessoa, o que ele tem tava um detalhe que eu quase Manifesta- nunca conto, manifestação. até para contar mais rápido, mas como estamos contando os detalhes, há uma liga civil de leigos com advogado, delegado e o juiz que vão na fazenda Pra excluir. também para ver, porque isso virou um assunto da cidade. Que E poderia quando ter eles vão lá- sido só um parênteses Não, aqui, claro. desculpa, mas poderia ter sido uma suspeita de abuso sexual com Com relação a essa certeza. menina, Totalmente. né? Daí Que vem. falaram, Pode mano, ser um monte de outras Totalmente. coisas. É isso mesmo. Totalmente. Eles vão lá e falam: Deus me livre e guarde, eu nunca mais volto aqui. Nem fudendo. Gente. Voltam pra cidade nessa altura do campeonato. aí já começa a descartar as coisas. Começa a descartar as coisas. Ai, Mas tem a ver Deus. com isso também Tá. o porquê do Chiquinho. O padre Sintra, então, organiza lá uma diligência com esse Frei Belchior, não sei o que, com a autorização do bispo de Pouso Alegre para fazer essa desinfestação e eles começam a fazer esse processo na noite do dia 23 de abril de 1953. Tá. E vai, e briga, e fala em línguas, e o Frei Belchior falava um monte de língua, aramaico, latim, o caralho, o Chiquinho falava em tudo. Língua do Era pé. mineiro, tinha um sotaque mineiro, mas falava aramaico, falava... Bom, chega uma hora que tá todo mundo cansado, o Padre Sintra fala assim, você é foda mesmo, você é o bichão. Então beija meu crucifixo, e dá o crucifixo do Padre Sintra. Tanto que o crucifixo do Padre Sintra, até hoje, para a Borda da Mata, é uma espada do Jedi. É uma Entendi. arma poderosíssima. Ele pega... O capeta pega, beija e aquilo cola na boca dele, queima a boca dele. Então ele dá um puta berro, Fica Jo- indignado. indignado, louco, e ele fala: tá bom, Sintra, eu perdi, eu vou embora, mas quando você morrer, eu volto. É por isso que eu fui no cemitério. O Padre Sintra morreu Tá. em 2003. Recente. É recente. E o que aconteceu nesse inteirinho, antes Tá. da morte dele? Houve uma restauração na Basílica e pegaram o livro tombo da igreja para anotar a reforma. Porque tudo que Sim. acontece na igreja você precisa anotar. Precisa Perdeu, registrar roubou, tudo. lá, tudo. E em 1999, foi quando aconteceu essa vez, acharam o relato inteiro dessa desinfecção e o relato do Padre Sintra sobre o ocorrido. Então é documentado. É documentado. Claro, a gente vai entrar no universo do aconteceu Sim. alguma. E por que o Chiquinho foi para lá? Porque dizem que esse fazendeiro era pobre e ele falou: olha, se eu Enricar. enricar,
a primeira filha que eu tiver, quando completar a idade adulta, eu dou pro diabo casar. E aí a E menina, aí ele foi Ele em foi traje buscar. de gala pra buscar. em traje de gala, e- pra e buscar a deu todo esse esposa. BO. A E deu culpa é todo do esse pai, BO. a culpa não é Por do causa do diabo. pai. culpa é do Tem pai. uma outra versão que fala que o pai tava de fogo com os amigos bebendo quando descobriu que a mulher tava grávida. E a galera falou: e aí, você acha que é o quê? Você acha que é menino ou menina? Ele falou: tomara que seja menino, porque se for menina, eu vou dar pro diabo. E aí tem essas Ele duas versões. Mas o que ouviu, tem de aceitou. interessante Também sobre continua isso que escroto. você fala? Sim, 14 anos, que é uma data cabalística sim. para as mulheres poderem. Era uma idade autorizante da mulher se casar, Se casar, ter se casar, filhos e tal. ter filho. Quer dizer, você imagina o nível das violências. A gente Sim. viu isso com a loira do banheiro, com a Maria É, Augusta. exatamente. Que ela Em todas também as passou por lendas isso. tem esse Tem- fundo, né? Essa parada de 14 pesado. anos sempre é pesadíssimo. Essa que Mas é essa é a verdade. história do Mas aí que o Chiquinho. padre morreu. E aí voltou, E aí? então, Chiquinho. O voltou. Chiquinho 2003 voltou. que morreu? 2003. E aí 20 anos teve aí já. uns BOzinhos acontecendo? Teve BOzinhos. Quais eram os BOzinhos? Normalmente o Chiquinho aparecia nas festas. Então tem esse contorno A gente tem o moral. contato dele, querem Ou é entrevistar? verdade. Bora ou é- pra Borda da Mata junto Chama. com o Thiago. Não.